O combate ao crime organizado passa pela repressão à lavagem de dinheiro. A antiga lei de 1998 deixava lacunas pelas quais os criminosos escapavam da fiscalização e, por consequência, das punições. Para falar sobre a nova lei atualizada no Congresso Nacional, Cidadania convidou o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Senador, seja bem-vindo. Que diferenças há entre a antiga lei e essa que agora está atualizada pelo Congresso Nacional? Quais eram as brechas que... O que nós estamos fazendo é atualizando uma série de dispositivos, trabalhando com o chamado crime antecedente, ou seja, um conjunto de pessoas que colaboram com a organização criminosa e que não era alcançado pela legislação lá de 1998. Aquela legislação ela foi feita para enfrentar a questão do sistema financeiro brasileiro, que em 1995 tinha quebrado e tinha uma série de lacunas de remessa de dinheiro para o exterior sem que passasse pelo controle do Estado e, ao mesmo tempo, alcançava também as organizações criminosas de um modo geral. De lá para cá, elas se aprimoraram, elas atualizaram a sua forma de atuação e passaram a ter uma inserção forte no aparelho de Estado. Um exemplo concreto é a organização do Carlos Cachoeira, do seu Carlos Cachoeira, o chamado Carlinhos Cachoeira, que nós estamos agora com essa CPMI aqui no Congresso Nacional, em que essa organização, além de atuar nas questões do jogo do bicho, das contravenções, também atuava no sistema legal, criando empresas, inserindo pessoas no aparelho de Estado e fazendo a lavagem do dinheiro. E a legislação de 88 não alcançava esse tipo de crime. Parece que foi ampliada a relação de atividades ilícitas que agora podem ser alcançadas pela lei. É verdade. Os chamados crimes antecedentes envolvem todos os laranjas, os terceiros que contribuem com a organização criminosa e autoriza o Poder Judiciário, ao juiz da causa, a liminarmente confiscar todo o patrimônio da organização criminosa e também dos que colaboram de uma maneira direta ou indireta com essa organização. Além de fazer o confisco do patrimônio, que atinge o coração da organização criminosa, também permite ao Poder Judiciário fazer a alienação, a venda prévia desses bens. Porque hoje a venda desses bens só pode ser feita após o trânsito em julgado do processo. Para você ter uma ideia, em 2010, o último dado fechado que nós temos do Poder Judiciário, nós tínhamos em torno de 5.500 processos em tramitação na Justiça Federal Brasileira envolvendo corrupção e organizações criminosas. Desses 5.500 e poucos processos, algo em torno de 400 deles foram julgados em 2010, envolvendo as organizações. E tínhamos mais de 36 mil veículos apreendidos e nos pátios dos Detrans, da Polícia Federal, apodrecendo sem poder ser vendido. Tínhamos mais de 2.200 imóveis urbanos e rurais, que foram confiscados nesses processos, mas só pode ser vendido após a conclusão. Tínhamos ali em torno de 1.300 embarcações nos portos dos cais, sem qualquer atividade. 68 aeronaves retidas nos pátios dos nossos aeroportos e um conjunto de bens móveis, computadores, joias e um conjunto de outros itens, só daqueles que colaboravam diretamente com a organização criminosa. Agora, essa nova legislação permite que, liminarmente, o juiz da causa possa vender todo esse patrimônio. Imobiliza a conta. E fica depositado em juízo. Até a condenação. Chegou a condenação. Aquele que for absolvido é devolvido para ele os recursos. E para os demais, o Estado já se apropriou. E esses recursos, eles são destinados também, após a condenação, ao fortalecimento do aparelho do Estado. A Polícia Federal, a polícia que trabalha com a parte preventiva, a estrutura do COAF, que é uma outra organização do Estado Democrático de Direito, que acompanha a lavagem de dinheiro. Portanto, essa atualização que o Congresso fez após um longo período, porque ela iniciou em 2003, e somente em 2012. Ou seja, o primeiro projeto, que era aqui do Senado Federal, do senador Antônio Carlos Valadares, data de 2003. Exatamente.
é uma matéria de uma tramitação lenta, dados os interesses que estavam por trás desse debate. Você ter uma ideia, a organização do Carlos Cachoeira, como estamos hoje investigando, ele, além de atuar na contravenção do jogo do bicho e numa série de outras atividades, ele também atuava nas atividades legais. E de acordo com o Tratado de Palermo, em que o Brasil é subscritor, já enquadrava essa organização no chamado terceiro estágio das organizações criminosas que atuam dentro do Estado e paralelamente ao Estado. Ou seja, permeia a atividade legal também para lavar o dinheiro. Agora, antes a relação de crimes era bem mais restrita. Ou seja, para enquadrar nessa lei de lavagem de dinheiro, seria necessário ligar esse dinheiro a alguma atividade como sequestro, tráfico de armas, contrabando, tráfico de entorpecentes. E agora essa relação se ampliou. Aí eu pergunto ao senhor, o jogo do bicho, já que o senhor mencionou o caso do Carlos Cachoeira, o jogo do bicho está incluído aí? Está. Nós incorporamos as mesmo contravenções. Não sendo crime ainda. Nós incorporamos as contravenções nesse sistema da lei de lavagem de dinheiro, porque hoje é também um dos instrumentos que alimenta muito o tráfico de armas, está vinculado a esse processo. A questão das drogas, de um modo geral, tem também uma comunicação muito estreita. E um agravante é que essas organizações, elas se aprimoraram tanto que inseriram no aparelho de Estado uma série de porta-vozes e de defensores dos seus interesses. No caso da organização do Carlinhos Cachoeira, eles colocaram pessoas nas câmaras de vereadores, em especial em Goiânia e em Goiás. Eles inseriram pessoas como deputados estaduais, deputados federais e um senador da República. Eles conseguiram se apropriar do controle do Estado no que diz respeito à área de segurança. No caso concreto do Estado de Goiás, as provas que estão chegando demonstram a atuação que eles tinham nesse setor e também inseriram pessoas na Polícia Federal. Estamos hoje com 2 delegados presos por serem colaboradores dessa organização e presos pela própria Polícia Federal, ou seja, cortando na própria carne. E, ao mesmo tempo, criaram uma série de empresas formais e legais para poder fazer a lavagem do dinheiro. E empresas tudo isso, de fachada e outras nem tanto. Empresas atuando fortemente na economia brasileira, com laboratórios no setor da saúde, com construção civil, com um conjunto de outras atividades no setor imobiliário. O senhor colocaria a Delta na relação dessas empresas? Esse é um dos pontos que levou a comissão a quebrar o sigilo nacional da Delta, para poder averiguar melhor a relação entre a organização criminosa do seu Carlos Cachoeira e a própria empresa. No que diz respeito à questão da Delta Centro-Oeste, a própria Polícia Federal e o Ministério Público Federal já havia feito essa identificação. Um exemplo concreto, uma compra de um imóvel do senhor governador Marconi Perillo, hoje está claro de que a compra, segundo o governador, foi feita por cheque. Os cheques já foram identificados, são emitidos por um sobrinho do seu Carlos Cachoeira e o dinheiro foi adiantado por uma empresa, que é a Pantoja, onde a Delta depositava dinheiro regularmente ali. Amanhã. Agora, a Delta é uma empresa com presença em todo o país, forte presença em todo o país, inclusive em obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Vale para ela também aquela máxima de quem é 5% desonesto, quem é 90% honesto é 100% desonesto? O que a CPI fez foi quebrar o sigilo nacional da Delta para poder averiguar a sua atuação em todo o território nacional. Evidentemente que ela atuava inicialmente junto a governos municipais e estaduais, com a presença muito forte na coleta de lixos, e depois evoluiu para a construção civil. E na construção civil, ela participava das licitações por um preço normalmente abaixo das tabelas apresentadas, e ganhava as licitações, e depois tinha a fase dos aditivos, homologados também pelo Tribunal de Contas da União, por todo o aparelho do Estado. E isso tem levado a Controladoria Geral da União a averiguar todos os contratos da Delta de 2003 para cá e
está no processo de inabilitação da própria empresa. Ao mesmo tempo, o controle empresarial está tentando vender a empresa como tem saído na imprensa nacional. O senador, tentando conduzir a nossa conversa de volta ao nosso tema, que é a lavagem do dinheiro, era muito comum marginais e outros criminosos e contraventores escolherem figuras como laranjas e daí escaparem do controle da fiscalização ou mesmo escapar da retomada pelo poder público da quantia que estava sendo lavada. O que acontece com os laranjas agora com a nova lei? Essa legislação, ela trata exatamente dos chamados crimes antecedentes, ou seja, aquelas pessoas que, de uma maneira indireta ou direta, contribuem com a organização criminosa, mas não era alcançado pela legislação de 1998, que são os laranjas e os terceiros que operam neste setor. Até então, a apreensão dos bens, dos imóveis, dos móveis, dos equipamentos, só dos que estavam diretamente vinculados à organização. Agora não. Você pode confiscar os depósitos, pode confiscar o patrimônio, pode levar a leilão esses bens. E com isso, você desmonta a organização criminosa, porque ela conseguia sobreviver com os laranjas e os terceiros que ficavam com o seu patrimônio. Um exemplo concreto. Já foi quebrado o sigilo bancário e fiscal do seu Carlos Cachoeira e o que ele declara como renda não tinha a menor possibilidade de manter o padrão de vida que ele tinha. E de onde é que isso vinha? Exatamente através dos laranjas e dos terceiros aonde ele colocava o seu patrimônio. Essa legislação também, ela traz uma outra questão muito importante, que é dar mais instrumento ao Poder Judiciário para combater as organizações criminosas, tanto no campo da corrupção como no campo da lavagem. E é bom registrar que essa lei só conseguimos aprovar no Congresso Nacional por conta da CPMI do Cachoeira, que trouxe um conjunto de dados que até então não estavam presentes no debate nacional e nem no Congresso Nacional. E esse conjunto de informações novas permitiu que um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional ainda em 2003 chegasse à sua conclusão com a votação unânime no Senado Federal nesse mês de junho. Portanto, esse processo da nossa CPMI já trouxe um grande resultado, porque permite ao Poder Judiciário, ao aparelho do Estado, aprimorar a sua legislação e os seus braços para combater as organizações. E temos agora um outro projeto de lei que está na Câmara Federal ainda, que é de 2009, que trata em equiparar o corruptor aos crimes do corrompido, ou seja, fazer com que a empresa corruptora também seja alcançado pela mesma legislação, pelos mesmos crimes que hoje alcança o corrupto. E quando você analisa as relações ali em Goiás, na questão da organização criminosa do Carlos Cachoeira, isso está muito presente. De um lado, pessoas sendo corrompidas para facilitar a atuação dessa organização. Por outro lado, aqueles que praticavam a corrupção terminavam não sendo alcançados pela legislação brasileira, porque tratava apenas do corrupto. Como ficam as instituições financeiras agora obrigadas a denunciar operações suspeitas? Parece que a lei também agiu nesse sentido. As organizações financeiras que já tinham a obrigação de comunicar ao COAF, e o COAF acompanhava essas movimentações a partir de um determinado valor, por ato do próprio Banco Central e por ato do Conselho Monetário Nacional, eles reduziram esses valores e estão alcançando movimentação a partir de R$5.000 e de valores até inferior, exatamente para poder pegar essa malha menor. Quando você ouve as gravações feitas, no caso do Carlinhos Cachoeira, eles orientavam que os saques fossem todos inferiores a R$100.000, que era exatamente para fugir ao alcance do COAF, que controlava essa movimentação. Agora, as empresas que comercializam imóveis, que empresariam artistas, jogadores de futebol, por exemplo, transportes de valores, elas também estão sob o foco dessa lei.
E até parece que o valor das multas, quando elas incorrerem em alguma falha da fiscalização, será bem maior do que era, que na verdade a multa irrisória de R$20 mil, agora passa para 20 milhões. Aqui Desculpa, 200 mil para 20 milhões. 20 milhões. Aqui foram feitos também na questão administrativa, quando o servidor público, o agente do Estado, omitir informações, deixar de agir na fiscalização, e isso contribuía de uma maneira indireta com a evasão de divisas, nós aumentamos a multa, que está saindo de 200 mil para 20 milhões de reais. E o objetivo aqui é exatamente fechar as várias portas em que facilitava a remessa de dinheiro, particularmente para o exterior. E esse processo envolve uma série de ações. É do conhecimento de toda a sociedade brasileira, em que algumas ações tinham dois preços, o preço registrado e o preço efetivamente transacionado. Essa diferença era exatamente para evitar o pagamento de impostos e facilitar a remessa de dinheiro através de outros esquemas. Senador, o senhor há de concordar que as empresas e instituições por onde circula dinheiro vivo, elas são mais, digamos assim, objeto da intenção de lavar o dinheiro por parte dos criminosos, né? Então, o senhor acha qual é o seu pensamento a respeito não só do jogo do bicho, que agora parece que tende a ser transformado em crime, mas a liberação dos bingos, por exemplo, que lidam com dinheiro vivo em grande quantidade? Nós temos toda uma legislação muito repressiva sobre a questão dos bingos. Aqui mesmo para o Congresso Nacional tinha sido enviada ainda no primeiro governo Lula uma medida provisória que aprovamos na Câmara dos Deputados. Eu votei para a ilegalidade de todas essas atividades, que era chamado a medida provisória 168. E aqui no Senado Federal nós fomos derrotados lá em 2004. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal declarou que todas as leis estaduais que legalizavam os jogos de bingo, elas foram declaradas inconstitucionais, isso já aí por volta de 2007, 2008, e a partir daí nós passamos a ter uma ação mais presente da Polícia Federal, em especial na repressão dessas atividades, por inexistir qualquer legislação que autorize e os enquadra como contravenção. E a contravenção no Brasil é um crime, e agora nós estamos também permitindo que as ações da contravenção integre a lei de lavagem de dinheiro, porque ela hoje é muito forte, é muito presente na economia brasileira. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Cidadania conversou com o senador José Pimentel, do PT do Ceará, sobre a nova lei de combate à lavagem de dinheiro. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Se quiser uma cópia, o endereço é o mesmo, www.senado.gov.br/tv. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.